Vamos conversar agora sobre o papel da história da filosofia no ensino de filosofia. Observe bem o seguinte, que poderíamos dizer que o que nós estudamos em filosofia tem uma relação direta com toda a tradição filosófica nesses mais de 2.500 anos. Nesse sentido, podemos dizer claramente que talvez faça pouco sentido fazer filosofia sem a história da filosofia. Quando nós pensamos a presença da filosofia nas escolas, claro que nós não podemos pensar que vamos para uma sala de aula de ensino médio ensinar história da filosofia. É verdade, tenho percebido isso em andanças nas escolas, em algumas pesquisas, que os professores muitas vezes fazem o programa de filosofia como um paralelo ao programa que é estudado na disciplina de história. Isso me parece, no primeiro momento, equivocado. É claro que, dependendo como se faça isso pode ser minimizado ou pode até ser potencializado de forma a tornar o estudo da filosofia interessante. O MEC prevê, nas orientações curriculares, de que o trabalho com a tradição filosófica, portanto com a história da filosofia e com textos, deve ocupar um espaço importante no ensino da filosofia. Eu diria o seguinte: estudar a história da filosofia apenas como história, como conhecimento histórico, é algo muito pouco relevante para o aprendizado da filosofia. Muito mais interessante se a gente consegue dar significado, se torna essa aprendizagem significativa. Para que ela seja significativa, ela precisa estar em sintonia com aquilo que é o momento, que são as questões, de alguma forma, da contemporaneidade, daquilo que é o mundo dos próprios adolescentes que estão estudando a filosofia no ensino médio. Então daí que estudar a história da filosofia pode até ser feito, mas há que se fazer um processo de uma transposição didática. O que é essa transposição didática? É justamente o processo de contextualização do estudo, daquilo que está se propondo na história da filosofia, como também o processo de, não só de contextualização, mas de perceber a interdisciplinaridade que esse estudo específico tem com outros estudos que os estudantes estão fazendo. Aí sim pode-se fazer algum sentido. É verdade que, por exemplo, se a gente for olhar, os alunos estudam história. Na própria disciplina de história, eles estudam história da arte. E aí, portanto, a história da arte, cada momento histórico, as tendências artísticas têm uma relação com a forma de ver o mundo, com as questões que estão, de alguma forma, percorrendo e preocupando pensadores e a sociedade em geral daquela época. Nós podemos perceber também que os alunos estudam história nas disciplinas de língua portuguesa e literatura, sobretudo a literatura, porque vê a própria história das escolas literárias. E como é interessante perceber que essas escolas literárias, assim como a história da arte, ela revela que as tendências literárias, as escolas literárias, têm uma relação direta com modos de pensamento de sua época. Elas estão expressando certa compreensão de homem, certa compreensão de mundo. Além disso, os estudantes também estudam nas disciplinas chamadas ciências da natureza, algumas ciências, a física, a química, a biologia, a matemática, a própria história, a geografia. Então, algo de interessante no estudo da filosofia é revelar a própria um pouco história das ciências, Pode ajudar os estudantes. Muitas vezes nessas disciplinas não se estuda a história do próprio objeto, da própria disciplina, não se estuda a história da física, muitas vezes não se estuda a história da química. É verdade que tem tido mudança, mas ainda encontramos situações em que o estudo dessas disciplinas é feito sem dar o devido sentido, a devida contextualização histórica. Bom, então, nesse sentido, o ensino da filosofia tem algo muito tem um potencial muito grande de diálogo com as histórias dessas disciplinas ou a história dos objetos de estudo dessas disciplinas. Então, o estudo de história da filosofia é um estudo fundamental. Isso até agora não citei da própria filosofia, não resgatei aqui algumas questões próprias, que me parece que aqui seria talvez até uma discussão mais óbvia, Agora, o que é importante na minha avaliação nesse estudo da história da filosofia que pode ser feito, É que seja um estudo, sobretudo, filosófico. A perspectiva não é meramente demarcar processos, datas, personagens. Não é um processo que eu diria historiográfico, nesse sentido de grafia da história, de uma escrita da história apenas. Mas é uma perspectiva muito mais, então, filosófica. Se o estudo da história contribui para que se faça filosofia, estudemos a história da filosofia. Mas esse estudo tem que ser sempre um estudo muito mais filosófico
do que propriamente historiográfico. Penso que seria esse mais ou menos algo que a gente deve levar em conta ao pensar a história da filosofia. A gente pode lembrar inclusive alguns autores, mas isso vai ficar para um outro momento, onde a gente pode ver que a própria tradição filosófica respalda esse posicionamento que eu estou dizendo, de que o estudo da história da filosofia precisa ser mais filosofia do que história. Obrigado.